Bom, então, essas aulas de supergravidade, como no curso anterior, a gente tinha feito as aulas 1 e 2, né, que foram lentas, assim, a gente não fez tanta coisa, mas não foram filmadas. Então, para filmar, estou começando as aulas 1 e 2 hoje, e aí a gente vai refazer o tópico que a gente discutiu ao longo dessas aulas. Então, a ideia, primeiro, esse curso é curso de supergravidade. Então, normalmente, né, a ideia é você... A supergravidade é o capítulo, né, vamos dizer, quase que conclusivo de um curso de supersimetria. Né? Se você tem um curso de supersimetria, geralmente você começa supersimetria, estuda supersimetria global, depois mecânica quântica supersimétrica, depois faz uma supersimetria global para matéria, depois faz Ian Mills, faz Ian Mills com supersimetrias estendidas, e aí vai-se para a supergravidade. Né? Então a gente está optando por fazer um curso direto de supergravidade para mostrar que a supersimetria ela nasce mais naturalmente como supergravidade, na sua forma local. Depois de motivar, de mais ou menos compreender como a supersimetria ela nasce local, gerando a supergravidade, a gente vai fazendo as particularizações e vai caminhando para trás. Vamos chegar em Young Mills e depois a gente chega no setor de matéria. Então, a ideia nossa é usar ao máximo que a gente puder a estrutura de simetria do espaço unicórnio. Tá? Então, no fundo, a gente vai estar pensando na relatividade especial, na teoria da relatividade restrita, através do grupo de Lorentz. Vai dar o grupo de simetria associado à relatividade especial, é o grupo de Lorentz na sua forma chamada restrita. Então, a geometria que nós vamos ter de base é a geometria do espaço de Minkowski. Nós temos o espaço de Minkowski e a gente vai ver que vamos dizer assim, a física, vou colocar assim, a física que a gente vai produzir no espaço de Minkowski, quer dizer, a física no espaço de Minkowski, sobretudo, né? Que física? A física é ligada às interações fundamentais e essa física que se processa no espaço de Minkowski, a gente pode pensar nela como sendo emergindo assim, naturalmente as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Essas representações irredutíveis, né, são as representações de dimensão finita, portanto, os campos relativistas, portanto, representações não unitárias, tá? São representações legítimas como campo. Então, o que a gente vai falar aqui, então, basicamente, onde a gente tem um material de base do qual nós estamos partindo, que é o curso de eletromagnetismo do semestre passado, quando a gente fez o curso de eletromagnetismo, 2012-2, aliás, 2012, 1 e 2, né? Nos 2 semestres passados, a gente fez eletromagnetismo e um pouco dentro do eletromagnetismo, a gente mostrava como, a partir de representações do grupo de Lorentz, a gente podia construir, por exemplo, a eletrodinâmica com interação. Então, a nossa ideia é, dentro das representações do grupo de Lorentz, nós temos a representação escalar, que é a representação mais trivial, e temos a representação fermiônica, né, os spins, né, os férmions left-handed, vários, os férmions right-handed. E os férmions de Dirac. Aí também a gente pode passar para férmions de Majorana, outra condição de autoconjugação. Então aqui nós temos os férmions, vamos ver aqui. A gente vai ter o férmion de si maiúsculo, né? Algo desse tipo. A gente vai quebrar no férmion left, mais um férmion right. Então a gente vai ter aqui Dirac.
E aí a gente pode ter finalmente Majorana. Tá? Majorana, vamos chamar de lambda, Majorana, satisfazer essa condição. Então ele é lambda L, a parte like dele não é independente, né? O left, né? O 06, lambda, vem errado, lambda right, lambda left, mais lambda left, conjugado de carga. A gente sabe que o Fermi de Majorana vale essa relação. Componente left, conjugado de carga, para qualquer Fermi, né? Para qualquer Fermi vale essa relação. A componente de quiralidade left de qualquer Fermi é a componente right conjugado de carga. Então, se eu tenho um Fermi de Majorana, o lambda left conjugado de carga é o lambda conjugado de carga, que é o próprio lambda, o lambda right. Então, quando eu somo um Fermi com o seu conjugado de carga, eu sempre ganho um Fermi de Majorana. Então, só para recapitular, isso tudo aqui a gente discutiu bem nesses cursos de eletromagnetismo, quando a gente estudou as representações do grupo de Lorentz. Então, até aqui, tudo bem, tem a representação fermiônica, que é uma representação de puro spin-meio, apenas as duas quiralidades do spin-meio. A questão começa a ficar menos trivial quando a gente vai para a representação vetorial. José, Oi? quando você comparar um grupo de Lorentz com o grupo de Gell-Mann, então o Gell-Mann ele encontra as partículas, né? Ele coloca as partículas. As representações de S3 de Evaluate Fold Way. As partículas, são os rápidos. No grupo do Lorentz, você encontra as variáveis físicas. No fundo a gente encontra as coordenadas, que são os campos. A gente, no grupo de Lorentz, a gente usa as representações finitas, né, redutíveis, porém não unitárias, para representar os campos. Quando a gente quer encontrar as partículas, a gente vai para o grupo de Poincare. O grupo de Lorentz só me dá conta do spin. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, quer dizer, existe um universo. É um universo, tem lua, tem tudo isso aí. Mas digamos, eu quero brincar de ser físico. E eu tenho que entender quais são as variáveis daquele coordenadas do teu sistema. As variáveis. Isso. O que é dinheiro? Dinheiro precisa de dinheiro. Preciso tomar leite, uma coisa tipo assim. Tá? Então, quer dizer, o grupo de Lorentz, ele discrimina para a gente quais são as variáveis físicas que a gente tem. Ele nos aponta. É essa que você tem que entender. Ele nos aponta as variáveis. Não interessa como, mas são essas variáveis. Parte daí, ele aponta as variáveis e depois a gente vai colocar uma dinâmica para essas variáveis. Aí a gente pode apurar, vamos dizer assim, refinar melhor essas variáveis, mas ele aponta as variáveis. Que são os campos relativísticos, vamos colocar assim. Então, a noção de campo, ela está intrinsecamente ligada, ela começa a existir a partir do grupo de Lorentz. Quer dizer, campo relativístico, né? A noção de campo já vem da física relativista. Velocidade de campo, né? A relativística já é um grupo de Lorentz em que ele é a base para definir os campos relativísticos. Porque, vamos dizer, você de repente descobre um campo espinorial, velocidade, essas coisas, a noção de campo que a gente tinha antes não tinha esse tipo de característica. Então, é no grupo de Lorentz que está o início da história. Assim. Eu acho que sim, acho que no grupo de Lorentz a gente está trabalhando nessa visão. Dentro do grupo de Lorentz está essa história. Agora, essas variáveis, o 0, 0, ele é um campo ou ele é um nicho de campos? Eu diria, um campo, em princípio, você não pode dizer se ele é um campo elementar ou não, você não tem hemodinâmica. Vamos dizer assim, ele é um protótipo de campo. Agora vai depender, quer dizer, que dinâmica você dá para ele, para dizer se ele é um campo, se ele é um elementar, se ele é um campo composto. Eu diria que não é nesse sentido que eu digo, eu pergunto o seguinte, essa divisão que você fez ali, do grupo de Lorentz, do lado esquerdo, daí o lado direito você está botando lá as variáveis, as coordenadas. Daí a pergunta é o seguinte, quer dizer, eu sempre faço na meditação, a biologia ela tem a noção de espécie, de nicho, entende assim?
você está criando ali, são espécies de campos, a qual você vai querer entender o comportamento teriam depois, espécies que depois vão poder interagir. São categorias, cada uma com as suas características, e depois você pode começar a misturar essas categorias, elas vão começar a interagir. E elas às vezes podem interagir para acabar formando uma coisa única. Por exemplo, você pode pegar fêmeas, pode fazer fêmeas interagirem, para eles virem a compor uma outra espécie, com escalar, por exemplo, um vetor. Não, mas o que eu queria assim, perguntar e discutir, eu entendo assim, que isso aí são espécies. Agora, dessas espécies você vai ter que criar uma fenomenologia. Certo. E a biologia é muito clara nisso, né? Assim, muito consolidada nisso. Da espécie, você vai criar a vida, a sobrevivência, a adaptação, que chama, etc. E a gente vai criar as interações, as diferenças entre elas, etc. E você tem um ponto que é o ponto original da espécie. O ponto de partida é isso aí, né? As representações do grupo de Lorentz. A origem das espécies está nas representações do grupo de Lorentz. E essas espécies, vamos dizer assim, você tem ali uma espécie, o Φ e o Psi, por exemplo. O grupo de Lorentz tem alguma coisa, apenas diz 1 é 0, 0, e outro meio 0, e para por aí mesmo. Não, o grupo de Lorentz diz mais coisa, ele não só classifica isso, não. Depois ele vai também ditar as interações. As interações, primeiro ele classifica, né? Então você tem essa espécie. Depois, como é que essas espécies vão interagir? Essas espécies vão interagir segundo algum princípio que é baseado também no grupo de Lorentz. Por exemplo, você pode ter problemas na hora de definir a dinâmica de um campo desse, tem um problema de causalidade. Então você vai buscar outros aspectos do grupo de Lorentz que te ajudem a colocar em ordem as interações, né? Como é que essas espécies, vamos dizer assim, evoluem para dar uma coisa mais complexa. Entra um pouco que nem a biologia, mas aí vem a pergunta. Por exemplo. Então, o Big Bang real da física é a invariância da luz. O Big Bang teórico, assim, daquilo você tira tudo. Quer dizer, você chegou um momento que a invariância da luz, você deu aquilo lá. Sei. E dali você agora vai jogar isso aí e fazer o universo, brincar de fazer o universo. Vamos dizer, você tira, eu diria que você tira a base, mas você vai precisar de mais elementos. Não? Você, por exemplo, como é que você introduziria o conceito de cor a partir do espaço-tempo? Eu acho que o espaço-tempo, ele te permite compreender maneiras de você acomodar certos conceitos, mas ele não te diz tudo 100%. Ele te dá, vamos dizer assim, ele te dá a estrutura. Depois você precisa buscar alguns elementos externos ao espaço-tempo, pelo menos ao espaço-tempo quadridimensional, para introduzir o que as interações têm a mais. Por exemplo, se você quiser introduzir a cor, o que o espaço de Minkowski me dá que eu posso introduzir a cor? O espaço de Minkowski me dá campos de spin-Meyer, vamos dizer, a matéria com cor, a matéria. O espaço de Minkowski me dá os campos de Gauge, que vão ser os bósons intermediários, que vão poder vir a ser os gluons. Mas o espaço de Minkowski, depois ele não sabe me dizer se ele me deu uma categoria de campos fermiônicos, se esses campos fermiônicos vão ser distintos pela cor ou pelos spins dados, ele não sabe, deixa eu terminar o discurso só um instantinho. Então, mas eu acho que você pode remeter essa discussão a um espaço-tempo também. Você poderia pensar, tudo bem, eu não sei, para mim a cor no espaço de Minkowski é um elemento que eu agrego a mão fora do espaço de Minkowski. Eu trago ele e coloco esse adereço, esse ingrediente em cima do espaço de Minkowski. Porém, hoje a gente já sabe também, hoje a gente sabe também que esses grupos de simetria internos, na verdade, eles são remanescentes de grupos de isometria de espaços de dimensão mais alta. Você poderia pensar, eu no espaço de Minkowski, eu não sei o que é a cor. Eu coloco o SO3 à mão, por fora. O grupo de Lorentz me dá Fermi, me dá gluon, mas não me dá o número quântico de cor. Da onde vem esse número quântico de cor de SO3? Será que ele não poderia estar vindo, então, de um setor extra do espaço-tempo, que também é espaço-tempo, só que é um espaço-tempo de dimensão mais alta? Então, no final de tudo, a gente acaba buscando, vamos dizer assim, uma compreensão mais unificada das interações, se a gente começa a pensar
admitir a existência de outras dimensões que são dimensões espaço-temporais, que podem ser dimensões espaciais extra, mas elas é que vão estar dando para o espaço de Minkowski a noção daquilo que é a simetria interna. Então, eu diria que a gente pode, eu sou favorável, assim, eu gosto de pensar que, na verdade, tudo vem do espaço-tempo. Não precisa ser necessariamente o espaço-tempo de Minkowski. Pode ser um espaço-tempo de 10 dimensões, de 8, de 6, não importa. Um espaço-tempo de dimensões mais altas que, do ponto de vista do espaço de Minkowski, incorpora os números quânticos internos. Vamos colocar assim, eu pensaria assim. Então, nesse sentido que o Big Bang verdadeiro, seria, vamos dizer, um espaço de dimensão mais alta, porque dali sairia tudo. Sairiam os campos relativísticos, mas eles já sairiam também com os agregados de cor, de espinho isotópico fraco. Eu entendo o que você falou, mas o que eu assim, coloco é o seguinte: a gente aprende da invariância da luz. A invariância da luz tira os gêmeos, sei lá, um vive mais, outro vive menos. Agora, da invariância da luz você não tira os quanta, assim, quer dizer, que são as partículas que você mede. Então, o que me parece de N maneiras que pode tomar em dimensões, em 4 dimensões, com formas que seja, a pergunta é a seguinte: eu estou com o grupo de Lorentz, a partir dali eu vou agora gerar quanta. E eu gero quanta, eu consigo chegar a spin, massa, carga, etc. E daí começo a botar gente no universo. Entendeu? Assim, então, a invariância da luz, ela tem, acho, uma qualidade assim, muito superior do que ela gera quanta. Entendeu? Assim, quer dizer, ou teoricamente, você então faz a explosão a partir dela, você chega a quanta. Claro, depois tem muitas situações para se colocar. Tá certo. É nessa direção que a gente vai na direção de que a gente vai tirar o máximo. Tudo que a gente for tirar do espaço de Minkowski, na verdade a gente não está tirando do espaço de Minkowski em si, a gente está tirando da simetria, do grupo simetria do espaço de Minkowski, que é o grupo que vem da invariância da velocidade da luz, que é o grupo de Lorentz. Mas você vê que vocês veem, assim, nessa coisa de gravitação, etc., tem muito assim, aonde que entra a luz e aonde cai fora a luz por causa da massa, né? E eu gosto de fazer a invariância da luz, assim, para mim é um momento assim, muito tipo Moisés, assim, sabe? Você fica diante de uma coisa e aquela coisa sai tudo dela. Entende assim? Claro que a física dançou a invariância da luz. Ninguém está querendo. Mas eu acho que a invariância da luz é mal colocada. Mesmo nessas teorias de supergravidade, etc. Que de repente a massa começa a dominar a discussão. Vamos ver. Então, lembrando que, falar também dos nossos conhecimentos prévios, né? Lembrando que essa representação, então, no sentido do grupo de spin, né? Do spin tridimensional, essas representações do ZL1 aqui são as representações associadas a SO3, né? O setor de SO3. Então, nós temos spin 0 e spin 1, né? Dentro desse campo. Então, nós sabemos que esse campo nós temos duas possibilidades de extrair o spin 0 ou extrair o spin 1. Nós já sabemos que o modo longitudinal desse campo, que é o modo associado ao spin 0, ele sai com a projeção do operador longitudinal, então, atuando em ani. Então, com esse setor aqui, esse campo aqui, o ar longitudinal, ele está me descrevendo, vamos colocar isso aqui, ele está me descrevendo basicamente a divergência do campo. Então, aqui eu tenho o spin 0. Se eu quiser tirar a parte transversa desse campo, eu vou aplicar o operador de projeção transverso, e aqui a gente vai tirar o módulo de spin 1. Então, isso é pura, vamos dizer assim, pura cinemática. Só separando as componentes de spin 0 e 1. Nós sabemos que, se a gente quiser dar propagação para essa parte ou para essa parte, tem uma diferença. Por exemplo, eu diria, eu quero descrever um objeto, um campo, que vai ter o setor de spin 0 e massa nula. Então, ao impor essa condição aqui, eu estou dizendo que K2 é igual a 0, a relação de dispersão é K2 é igual a 0, massa nula, e o campo que está sendo descrito é o setor de spin 0 desse campo aqui. Usando o nosso projetor longitudinal, quer dizer, esse objeto aqui é ômega mini,
que é dmi sobre D'Alembertiano a mi. Então, essa equação de campo, ela está me dando que o dmi a mi é igual a zero. Então, campo livre, isso aqui está me dizendo que esse objeto aqui ele é uma constante. Então, eu não tenho caráter propagatório. Na verdade, isso aqui é uma constante, então esse campo aqui não tem o caráter, né, de propagar. Vamos dizer, aquilo que depois pode vir a ser um quanto, ele não tem caráter radiativo. Ele não é um campo de radiação, a parte longitudinal. Se nós fizermos o mesmo exercício para partes transversas, então a gente vai colocar aqui parte transversa do campo. Ela, mi menos mi D'Alembertiano a mi igual a zero. Que é o que está dando para nós D'Alembertiano a mi menos mi igual a zero. Por sua vez, esse objeto aqui é mi a mi. D'Alembertiano eu vou escrever dessa forma. Então eu posso fatorar uma derivada única aqui, né? Então isso vai ficar dmi a mi, o próprio sinal não tem problema, né? Dmi a mi menos dmi a mi igual a zero. Então essa equação aqui sobra um D'Alembertiano. Então essa equação ela já está me dando um caráter propagatório. Tem que o D'Alembertiano estar presente. Então isso me envolve K2, né? Envolve um K2, envolve um ômega 2 sobre C2 menos K2. Então a gente chama esse objeto aqui, essa combinação que nós acabamos de formar ali, vamos só dar um nome a ela, isso aqui é o meu dmi a mi, menos o dmi a mi. E a equação, essa equação de D'Alembertiano, essa equação que tem derivadas segundas, que me garante a propagação, ela pode ser escrita desse modo aqui, como está escrito aqui. Só porque o índice mi com o ni. Em seguida, eu vejo que esse objeto aqui, devido a essa estrutura, ele satisfaz uma identidade. Ele satisfaz uma identidade, que é dmi f kappa mais dmi f kappa mi d kappa igual a zero. É perfeitamente equivalente, nós já sabemos a relação de divergência individual. Então a gente não precisa ir muito longe para saber que essa descrição, pelos nossos estudos, no curso da relatividade, do eletromagnetismo no espaço unicósmico, essas duas equações estão aptas a descrever as equações de Maxwell. Então, o que a gente está querendo dizer é que essa equação aqui, conteúdo físico dessa equação, de eu propagar um objeto de spin 1 de massa nula, o conteúdo dessa descrição são as equações de Maxwell. É a teoria, é a formulação maxwelliana, né, do eletromagnetismo. E automaticamente a gente ganha a simetria, emerge daí, né? Quer dizer, se eu fizer essa transformação, as equações de Maxwell, as equações são invariantes. O F', né? Mini construído com a linha é igual ao F' construído com o ar. E essa transformação, justamente, qual é o papel dela? O papel dessa transformação tem essa simetria, né? Tem essa possibilidade de mexer com esse campo, de calibrar esse campo, de tal maneira que essa simetria me permita trabalhar com a MIS que satisfaça essa condição. Quer dizer, escolhendo essa condição, eu não estou simplesmente passando de uma família para outra sem mexer nessas equações. E ao escolher essa condição, esse termo aqui é zero, então a gente garante realmente, eu estou falando de um objeto que se propaga, D'Alembertiano de ami igual a zero. Então há um caráter propagatório, estou realmente propagando física, coisa que eu não estava fazendo aqui. Então o setor longitudinal
do campo de Gauge, ele não pode ser usado com radiação livre para descrever objetos escalares, pois não? Então aí vem a questão, né? Quer dizer, você pegou o grupo de neurônios, quer dizer, no fundo você pegou a invariância da luz, e você conseguiu ter uma equação, certo, que antecede a de Maxwell. Você poderia chegar às equações de Maxwell Mas, digamos, nessa argumentação do grupo. Não, mas você tem uma coisa assim que são dois mundos que se cria. Um é o mundo de Maxwell, que veio da carga elétrica. Quer dizer, o pessoal pensou carga elétrica, ficou vendo carga elétrica. Isso. E esse é o mundo aqui do grupo de Lorentz, onde você viu o spin. Certo? E daí você pegou uma equação que é propagando o spin 1, certo? E tirou ainda o AMI. Então você diz, olha, cara, as equações de Maxwell também tem um AMI e que está propagando spin 1, então eu estou com a luz. Isso, dá para ficar tudo direitinho. Então você tem uma das equações de Maxwell vindo da luz e outra vindo da carga elétrica. Vamos ver como é que a carga entra agora. Vamos colocar a questão da carga agora. Então, a pergunta é, e se eu quiser, então, isso é uma representação pura, livre. Então eu posso escrever essa radiação livre tem spin. Pergunta é, eu posso colocar esse setor em interação com o setor, por exemplo, de matéria. Vamos pegar a matéria fermiônica. Então, se eu pegar o setor de Dirac, então, que é o setor fermiônico, então, o setor de Dirac, eu tenho um campo psi, vou chamar de psi assim agora. Esse campo aqui está na representação. Meio zero mais zero meio. Vamos ver que é um psi completo. Tem o left, tem o right. Então, nós sabemos, pelo grupo de Lorentz, né, pelo nosso estudo lá da álgebra espinorial, das transformações de Lorentz no setor espinorial, nós sabemos que nós temos que definir esse objeto aqui, quer dizer, o psi-dagger, ele não é uma a representação não é unitária, então se o psi se transforma com uma transformação, o psi-dagger não se transforma com a transformação oposta. Então a gente já sabe lá do período de Dirac, a gente precisa introduzir o psi barrado, e que nós podemos construir grandezas, né? Escalares, pseudo-escalar, vetorial, pseudo-vetorial, tensorial. Esse aqui é o computador. Basicamente, isso sobre 4 computador. E bom, esse campo e esse objeto aqui, esse aqui já é o tensor de rank 3, que é equivalente a um vetor. Bom, então a gente tem esses escalares, tem 6 e 4, 10, 14, 15, 16. Temos os 16 bilineares terminais. Se eu quero construir uma interação desse campo aqui, eu preciso acoplar esse campo com o meu setor fermiônico. Para poder formar um escalar de Lorentz, eu poderia formar com isso ou com isso. Tanto faz. Aqui, só uma questão de escolha, eu vou supor que eu não queira mexer com a paridade, eu quero manter a paridade. Então eu vou acoplar com esse objeto aqui. Se eu quiser violar a paridade, eu também posso. Nós conhecemos, sabemos que as interações fracas, o setor do bóson Z0, ele pode ser acoplado. Esse objeto também não poderia vir a descrever um setor com violação de paridade. Mas a gente sabe que as interações eletromagnéticas, elas não violam a paridade. Então vamos supor que eu queira trabalhar com interações que não violem a paridade. Não estou falando que é o eletromagnetismo, eu estou falando só que eu quero trabalhar com um tipo de acoplamento que não viole a paridade, mas esse acoplamento aqui é perfeitamente envolvimento de Lorentz. Então vamos trabalhar com esse acoplamento. Então a gente sabe que nós podemos. Inclusive quando a gente fala que a interação eletromagnética não viola a paridade, é uma coisa experimental. Também é experimental, claro, é experimental. Onde é que quando você, por exemplo, não viola a paridade, no sentido de que a própria interação eletromagnética, o setor, se você fizer interações eletromagnéticas com elétrons left-handed ou com os elétrons right-handed, a interação eletromagnética não depende. O elétron left, quer dizer, o elétron polarizado left ou o elétron polarizado right, ele vai interagir da mesma forma com o fóton.
Então não viola a paridade. Se você violasse a paridade, você teria uma interação distinta do setor left com o setor right. Isso que ali você consegue ver isso, claro, você vai fazer sessões de choque, né? Para objetos polarizados left, para objetos polarizados spin, alinhado com a direção de movimento, ou spin anti-alinhado com a direção de movimento, as sessões de choque são as mesmas. Mas se você botasse um neutrino, Aí é diferente. você não poderia ter assim. Aí sim. Mas aí isso é interação. Interação eletromagnética. O que é uma interação? O neutrino interage com o fóton. O neutrino tem momento magnético. Pequeno, mas tem. O neutrino massivo, apesar de ele ser neutro, ele adquire momento magnético por indução de correção radiativa. Então, se você tiver neutrino massivo, o momento magnético de um neutrino massivo, ele é proporcional à massa do neutrino, apesar de não ter carga. Então, se ele tem momento magnético, ele interage com o fóton. Só que a interação de momento magnético com o fóton é uma interação não mínima, uma interação muito mais fraca, que é uma interação basicamente de spin. É muito mais fraca do que a interação de carga, né? A interação da carga é mais forte. Mas ele interage. Agora a pergunta é, como é que ele interage? O elétron, quando o fóton interage com o neutrino, é a interação eletromagnética que está violando a paridade ou não? Então, a gente entende que, pelo menos do ponto de vista do modelo padrão, a gente entende que a interação do elétron com o neutrino é uma interação indireta. Ela é uma interação feita por troca de bóson. Basicamente, né? Vamos dizer, basicamente, assim, interação do neutrino, se eu tiver um fóton aqui, né? Se eu tivesse algo desse tipo, vamos dizer que isso aqui fosse neutrino. Não, neutrino, não sei o que. Aí me codificado aqui é neutrino. Se eu tivesse um processo desse tipo aqui, é que eu posso fazer isso aqui, neutrino, não sei o que eu vou fazer. O que é isso aqui? Então aqui eu teria um neutrino. Então o neutrino, aqui eu teria um elétron. Então o neutrino e o elétron interagem trocando dado. Aqui eu teria um neutrino, pode ser um neutrino. Aqui eu teria, então, esse elétron aqui, então eu teria uma troca de dados. Vamos dizer que eu colocasse a coisa desse modo. Isso aqui é um neutrino, isso aqui é um elétron, isso aqui é um W+. Esse W+, chega aqui, aqui vai me encontrar um elétron, W+, elétron, aqui é neutrino, tá? Então, aqui eu tenho circulando aqui elétron, e aqui eu tenho um. Então, eu posso ter uma interação do fóton com o neutrino. Esse acoplamento aqui é fraco, é corrente carregada. Esse acoplamento aqui é fraco, corrente carregada. Aqui eu tenho uma troca de um dado, uma massa muito grande. Esse processo é bem puxado para baixo, porque tem uma massa grande no denominador. Então, eu tenho esse processo aqui, de uma certa forma, tem uma interação efetiva do fóton com o neutrino. Quem está fazendo a interação é esse setor aqui. Aqui o fóton está acoplado com o elétron. Esse acoplamento é eletromagnético. Aqui mas esse acoplamento aqui é fraco. Esse acoplamento aqui é fraco. Então, basicamente, aqui eu tenho constante de Fermi, aqui eu tenho constante de Fermi. Então, essa interação fóton-neutrino, ela é uma interação mista. Né? Ela tem a constante de estrutura fina e a constante de Fermi. É esse setor aqui que viola a paridade. A violação de paridade não está na interação eletromagnética em si. Então, é a maneira de se colocar. Agora, a pergunta é, será que isso aqui é a visão do modelo padrão? A pergunta é, se aparecer algum evento que mostre mais claramente que a interação tem uma interação eletromagnética do neutrino com o fóton violando a paridade, então isso pode ser algum efeito de física, ou seja, está fora do modelo padrão. Então, vamos colocar, então, a gente já sabe, né, usando conhecimentos prévios aí nossos, que a dinâmica do campo de Maxwell está saindo daqui, quer dizer, a dinâmica não, a propagação do campo de Dirac está saindo daqui, colocando aqui, botando H cortado igual a C igual a 1, né, a massa. E aí agora, o meu adendo, né, que eu estou fazendo agora é introduzir a interação do setor de spin 1 no setor de spin 2. Então nós já
Fizemos isso também no nosso curso de aritmética, não vou voltar muito aqui. Esse acoplamento, ele, no fundo, me traz, né, me dá a chance de eu juntar esses dois termos aqui, isso aqui, tudo bem? Esse termo, aqui eu boto uma constante de acoplamento, então eu vou identificar o que é. Chama essa constante de acoplamento de G. Então tá certo. Então isso me diz que eu tenho esse acoplamento aqui, né? Essa cinemática, esse tempo de propagação que sai com a correção do acoplamento. Agora, nós sabemos que esse cara aqui está sujeito a uma simetria de gauge. Então, nós sabemos que esse cara aqui, ele está trazendo, quer dizer, a formulação do AMI, ele tem essa simetria. Então, a minha pergunta é, será que ao introduzir esse acoplamento, essa simetria é perdida? Né? Nós sabemos que, pela teoria de Dirac, esse objeto aqui é conservado. Então, o dmi desse objeto aqui é zero. Porque essa corrente aqui é conservada pela equação de Dirac livre, pela equação de Dirac. Então, se o dmi disso aqui é zero, essa simetria, essa transformação ao ser colocada aqui, não deveria destruir essa interação. Quer dizer, essa interação não deveria destruir essa simetria, porque essa corrente é conservada. Então, isso me dá subsídio para dizer que essa toda descrição, ela deve ser invariante por essa transformação também. Então a pergunta é, como é que essa transformação chega aqui? Então a gente propõe, eu não sei, eu vou dizer que eu tenho esse tipo de transformação. Em princípio, eu vou ter o meu psi, não posso colocar nenhuma derivada aqui, porque eu não tenho psi, então eu vou imaginar que tem um objeto aqui, uma matriz espinorial, né, que depende de alfa, que vai fazer essa transformação. E aí eu coloco essa transformação nessa descrição. Então eu vou passar vou trabalhar com os campos linha. Então aqui é linha, aqui é linha, aqui é linha, vou trabalhar com tudo linha. Esse termo aqui, obviamente, é invariante. Se eu boto linha ou não boto, esse termo não muda. Mas esse termo aqui muda. Então, basicamente, esse termo aqui não muda. Vamos dizer que eu queira dizer que essa matriz aqui, ou seja, tem as mesmas propriedades do barrado de Dirac. Eu vou querer dizer que, por exemplo, R barrado R, vou querer impor essa função. O espinor, ele vai absorver essa simetria através de uma matriz que satisfaz essa condição. Vamos colocar assim. E aí, para ter essa simetria, é preciso que esse objeto como um todo se transforme com a transformação oposta desse, porque eu consegui coletar esses dois termos nisso. Se esse cara aqui, ao se transformar, ele se transforma em psi barrado R-1, esse cara aqui, ao se transformar, necessariamente ele tem que pegar o R para poder, nesse termo todo aqui, um psi, cancelar esse R-1. Então, se eu imponho que essa transformação satisfaz essa propriedade, eu consigo ver que essa matriz que vai descrever a transformação no setor espinhal, como essa simetria vai migrar para cá, ela tem que satisfazer essa condição. Basicamente, esse objeto, a transformação desse objeto como um todo, tem que matar a transformação desse. Então, se esse objeto se transforma com R-1, esse objeto se transforma com R. Então, dmi menos ig, a linha mi, psi tem que ser igual a R dmi menos ig, a mi psi. E aí agora eu sei quem é a linha, sei quem é a psi. Jogo tudo aqui, no final do dia eu ganho uma equação diferencial para R. Dmi R sobre R é igual a dmi alfa. Então, isso aqui é a derivada do logaritmo, né? Então, isso aqui fica uma derivada do logaritmo. Então, na verdade, eu tenho uma transformação, a solução dessa equação aí seria o R de alfa ao exponencial de mi cheio alfa. Então, eu vejo que o campo de matéria, que vai fazer a interação com o campo ao
interagir. Quem comanda essa interação é a simetria de Lorentz. Isso aqui é fruto imediato da simetria de Lorentz. Então, a simetria de Lorentz, ao acoplar essa representação com essa representação e querer manter essa simetria, e é natural isso, porque essa corrente é conservada pela teoria de Dirac, automaticamente ele diz que o campo de matéria absorve a transformação que veio do setor de gauge através de uma fase. Então a gente tem todos os elementos na mão. Isso aqui é a transformação de fase, que aí eu posso, com isso, então, descrever a carga elétrica. Então eu tenho tudo na mão para descrever a carga elétrica. Eu identifico essa constante G como a minha carga elétrica. Então eu tenho uma formulação que veio da simetria de Lorentz, que me permite naturalmente descrever, vamos dizer assim, a eletrodinâmica clássica. Fala aí. Não, pode falar. Perdi um pequeno análise. Por que é razoável supor que a simetria de gauge vai se conservar após o acoplamento? Você usou um argumento ali. O argumento é esse. Posso falar isso aqui? Não? Né? O argumento seria esse aqui. O acoplamento é esse aqui. Pela simetria de Lorentz. Se nós olharmos esse setor separado, a gente já sabe pela equação de Dirac que eu tenho essa lei de conservação. A gente usa a equação de Dirac na sua forma original, na sua forma conjugada, sai essa lei de conservação. Então, isso significa que esse objeto aqui, se eu pegar essa interação aqui, a mi, isso aqui é um psi barrado, gama mi, psi. Se eu fizer, se esse cara aqui vai em a mi mais dm alfa, isso é um termo da ação, esse termo extra que sai daqui, eu posso fazer uma integração por parte, ele vai dar a derivada vem para cá. Então, se eu pegar isso aqui é isso, quando eu substituir isso por isso mais isso, esse cara aqui fica isso com isso, mantém isso aqui. Aí sobra esse termo, o termo residual é esse, mas aí eu integro por parte e jogo a derivada aqui da zero. Então, esse acoplamento, devido a essa conservação, isso aqui vai dar uma derivada total. Quer dizer, quando eu tiver isso aqui é o dmi de alfa. Vai a zero, né? Isso vai a zero na superfície, menos alfa, dmi, psi barrado, gama mi, psi, que é zero também. Então, no final do dia, esse termo, essa diferença, ela é zero. Então, a simetria de gauge, essa interação não deve violar essa simetria. Então, eu imagino que então eu vou querer ter o meu campo psi, ele vai absorver, mas aqui... Mas só que aí você usou a fórmula de corrente original. Mas essa corrente eu trouxe da teoria de Dirac. Dirac. Pessoal, eu trouxe daqui, eu trouxe da teoria de grupo. Sim. Para poder acoplar a mim, sem violar a paridade, o único termo que eu posso pegar é esse. Mas ela não vai ser modificada com o acoplamento, ela vai continuar sendo? Então, eu estou pegando a teoria livre, eu quero pegar a teoria livre com teoria livre. Quer dizer, da maneira que eu estou fazendo, se nós, e da mesma forma, se depois a gente agora retira a equação de Dirac, em presença disso, essa corrente continua conservada. Esse termo da equação de Dirac... A corrente de Dirac não muda, né? Não muda. O escalar é que muda. O escalar é que muda. Os bosônicos, o fermiônico é mais limpo. O campo fermiônico ele não vê realmente o campo de Lewis. Ele vê menos do que o escalar. Então, isso diz para a gente que a gente tem uma formulação, quer dizer, a partir do grupo de Lorentz, a gente tem uma formulação bem propícia, né, para descrever a eletrodinâmica clássica. Está tudo aí. E aí eu identifico esse G com a carga elétrica e digo, então, eu posso descrever o eletromagnetismo de portadores de spin meio a partir daqui. Então, eu consigo construir uma eletrodinâmica, vamos dizer, espinorial. Eu consigo construir uma eletrodinâmica, não que seja clássica, uma eletrodinâmica clássica espinorial. Grupo psi. Então, e a argumentação vem toda da simetria, né? Quer dizer, da simetria relativista. Eu componho representações, já vou lá um instantinho só. Então, isso aí me dá uma descrição de que eu posso colocar spin 1 em interação com a matéria fermiônica. Fala aí. Eu acho que aqui tem a questão do grupo de Lorentz, né? Quer dizer, você tem um lado que você viu que quando tinha uma partícula spin 1 se propagando, que era luz. E ela antecedeu as equações de Maxwell. Aí você juntou, viu que tinha uma carga elétrica na interação com qualquer outra coisa. Vai ter uma carga. Aí vem a questão, né, da carga
e da luz, e que vai ser a mesma entre a massa e o graviton. Assim, quer dizer, será que o graviton ele depende da massa, ou será que o graviton é uma propagação de uma partícula de spin 2? Mas daí vem a questão, voltando no Max primeiro, né? O Max, você viu que o Max tem um campo a mim, não é feminino. Se propaganda, deu fisicidade, o grupo de Lorentz deu fisicidade para o campo a mim. Aí não foi o grupo de Lorentz, aí fui eu que decidi. O grupo de Lorentz deu a mim e deu a parte transversa e a parte longitudinal. Eu falei, se eu puser essa condição aqui em cima, isso aqui é a representação do grupo. Sim, mas você já sabia que tinha spin 1 e tinha spin 0. Eu já sabia que tinha spin 1 e spin 0. Aí eu coloco esse objeto aqui. Aí agora eu estou dizendo, eu quero que esse objeto agora se propague com massa 2. Isso aí eu estou colocando. Eu estou dizendo, então agora eu vou pegar o spin 1 e vou fazer ele se propagar de tal maneira que a massa de repouso dele seja 1. Então isso aí está fora do grupo de Lorentz. Mas você vai como se você acendesse, né? Você botou um D'Alembert coisa do seu grupo de Lorentz te deu aquilo. Te deu alguma coisa que você agora quer dar uma física para ele. O grupo de Lorentz te dá a classificação, te dá uns campos assim, estáticos. Você agora quer dar uma dinâmica para isso. Aí daí se supõe, né? Isso. E daí se supôs e deu as equações de Maxwell. E daí deu o campo deu a mim. interação, isso. Mas daí que tem uma pergunta que tem. Primeiro já começa a ter uma comparação com a relatividade. Se você dizer, a relatividade ela é muito baseada na massa. Certo. E você está dizendo, não, pode ser que não seja massa, pode ser que seja uma partícula de spin 2 se propagando, isso seja a relatividade. Massa é outra coisa. E daí, voltando, isso é uma discussão mais para frente, mas voltando agora, você descobre ou não descobre para você o campo a mim? Se você fez essa coincidência, quer dizer, é uma coincidência, mas vamos dizer, uma deu nas equações de Maxwell. E daí você descobriu, você deu fisicidade ao campo a mim. E daí vem a outra pergunta, que digamos, as equações de Maxwell não têm campo a mim. E será que isso não é elo perdido? Então, nessa questão que você não puxou carga elétrica como um ab initio, assim, você traz uma questão com o eletromagnetismo, onde é que está o campo a mim? Na equação, explícito na equação. Eu acho que trazendo do grupo de Lorentz, no fundo da invariância da luz, você chama o AMI, certo? Enquanto no Maxwell, o AMI via subsidiário. Sei. Entende assim? Quer dizer, no Maxwell você escreve, o AMI é uma coisa que vem depois. Você, na verdade, constrói as equações com E e com B, é verdade. Tanto que ali você botou D'Alembertiano em cima de quem? Do AMI. Quem é que estava pegando? Quem que é? Spin 0 e Spin 1 deu quem? A essência do Spin 1 está no AMI. Deu e a essência do grupo de Lorentz, que justamente ele está esperando uma dinâmica para os campos, que são os vetores, né? Que ele está oferecendo para a física. Bom, então aí a pergunta que se vem depois, também a gente cobriu no curso passado, aí no curso de Young Mills do semestre passado, a gente começou um pouco por aí, a pergunta que a gente se colocou eu consigo, né, então, se eu pegar, eu consigo colocar spins 1 em alta interação? Aqui eu fiz a interação de spin 1 com spin meio. Não vou fazer aqui, mas a gente pode, se quiser, construir a interação do spin meio com spin 0 também. Então, faz o mesmo exercício, construindo spin meio com spin 0. Como o Ricardo observou, o setor de spin 0 tem uma corrente que não é tão simples, é mais complicada. Então, quer dizer, o fato do portador de carga ter spin 0 ou ter spin meio faz uma diferença. Quer dizer, a eletrodinâmica que sai daqui não é a mesma eletrodinâmica que sai daqui. A gente sabe que, inclusive, né, do ponto de vista da teoria quântica, a eletrodinâmica com spin 0, ela precisa de uma interação que não é de gauge para ser renormalizada. Na teoria de Dirac, não. Ela, do ponto de vista, se a gente vai para a quantização, né, para a segunda quantização, a eletrodinâmica quântica ela é plenamente renormalizada. Basicamente, a única coisa que eu vou precisar renormalizar vai ser a carga elétrica, porque a gente sabe que pelas identidades de ordem, a relação
renormaliza a massa do elétron, está ligado com a renormalização do vértice, aqui é a renormalização de função de onda. Então, basicamente, né, eletrodinâmica quântica, eu preciso renormalizar a carga do elétron. Então, está tudo no Lagrangiano de partículas. Na eletrodinâmica quântica escalar, a situação é diferente, porque eu tenho campos escalares. Então, as interações de Gauge, além dessa interação dos vértices, né, de matéria escalar com campo de Gauge, a fria interação com trivértice, né, além desse vértice matéria, Gauge, eu tenho também no campo o vértice de matéria, Gauge, vértice que está e a minha. As interações de Gauge são essas aqui. Porém, com essas interações, eu não tenho uma teoria renormalizada. Eu preciso introduzir uma interação que não é de Gauge, uma constante de acoplamento que não é de Gauge, que é externa. Essa constante de acoplamento, né, quer dizer, esse acoplamento é um acoplamento puramente de alta interação da matéria. Aí sim, com isso, teoria renormalizada. Então, o setor de spin zero, ele traz novidades que não são triviais em relação à eletrodinâmica espinorial. Eu preciso do alto acoplamento da matéria. E se a gente colocar spin meio, se eu quiser fazer spin 1 fóton em alta interação com spin 1 de matéria, com matéria carregada, a situação também requer mais cuidado. A gente sabe que realmente é preciso ter uma estrutura não abeliana. Então, quer dizer, o fato do portador de carga ter spin 0, ter spin meio ou ter spin 1, se eu quiser fazer uma eletrodinâmica para a matéria carregada de spin 1 interagindo com o fóton, é uma outra situação também. Então, o portador da carga, ele tem uma influência. Nós estamos pegando um caso mais simples, né, que é o caso fermiônico. O campo fermiônico é o campo que tem a interação mais limpa com o campo eletromagnético, justamente pelo fato do campo ser fermiônico ser o campo mais elementar que a gente tem. Né? O campo escalar, na verdade, ele é mais complicado porque ele pode ser um estado composto de campos espinoriais. O campo espinorial é o campo que vê a interação eletromagnética da forma mais enxutinha, mais limpa. Então, mas a pergunta agora é se eu posso ter spins 1 em alta interação. Então, nós trabalhamos isso também, né, no semestre passado, e vimos que sim, eu posso ter spin 1 alta interação. O que sai do spin 1 alta interação é a teoria de Young-Mills. Então, quando eu tenho uma classe, né, uma família de spins 1 em alta interação, então eu não tenho mais um campo só, eu tenho uma família de campos, a gente sabe que o que sai daqui é uma teoria de Young-Mills. Esse A aqui é um índice da representação adjunta. A gente tem também por que a representação tem que ser adjunta. É o índice da representação adjunta de um grupo de Young-Mills. Então, essa é a situação do spin 1. A gente ganha uma simetria local, e a gente sabe que a simetria que sai é a que a gente estudou na aula anterior, que é a simetria de Young-Mills. Né? Então, a alta interação da representação meio, na verdade eu estou fazendo isso, essa alta interação aqui, ela me dá Young-Mills. Então, Young-Mills, claro, o grupo de Young-Mills, ele não dá no espaço-tempo, ele é um grupo que eu coloco à parte. Eu tenho que dar uma informação ao meu campo quando eu introduzo, né, uma família de campos ANI que eu quero que façam, que eu quero fazer interagir. Eu quero pegar uma família de campos ANI. Então, eu vou pegar diversos campos da mesma natureza, porém com um índice que os distingue. Está aqui. E aí esse índice está associado a alguma estrutura de família para esses campos aqui. Então, é um índice de multiplexo. Então, esse índice aqui, ele está associado a um certo grupo de simetria interna que eu coloco. Então, isso significa que eu vou impor uma transformação extra, que não tem nada a ver com a transformação de Lorentz, que é essa família de transformações aqui. Tem esses campos aqui, nós temos esse aqui, e tem parâmetros geradores do grupo IJ, ANI J. Quer dizer, a escolha de qual é o grupo ao qual pertence, aí vem a fenomenologia. Vem da fenomenologia. Então, eu posso dizer que o grupo de Lorentz me permite a autointeração.
essa simetria aqui é uma simetria que vem de fora. E aí, ao fazer a auto-interação, eu vejo que esse índice I tem que ser identificado com o próprio índice A, para poder ter interação. Porque a corrente que sai daqui é uma corrente JMA. Então, quando ela for se acoplar com o campo AMI, esse índice aqui tem que ser igual a esse. Então, o campo de gauge, ele carrega, tem que necessariamente estar na representação adjunta do grupo de gauge. E isso aqui me permite fazer auto-interação. Mas isso aqui é uma coisa externa. Então, eu estou dizendo que o grupo de Lorentz, ele me dá elementos que eu combinando com o grupo de simetria interna, e o interessante é que essa simetria aqui é global. Global, esse parâmetro que não depende de X. Ao fazer a auto-interação, quer dizer, quando eu imponho que esses campos aqui auto-interagem, eu vou criar uma auto-interação, eu mostro que a simetria automaticamente se torna local. Quer dizer, a ação que vai sair, que vai me descrever a auto-interação, é aquela típica ação de Young-Mills, traço de F ao quadrado. E a simetria que sai, que é essa aqui, esse setor aqui que caracteriza esse campo como campo de gauge, esse setor aqui sai da auto-interação. A simetria começa global. Quando eu introduzo a auto-interação, eu vejo que essa simetria automaticamente é promovida a simetria local. Então, é a auto-interação que é o artífice da simetria que ficar no local. Então, isso aí a gente está discutindo bem nas primeiras aulas do curso de Young-Mills do semestre passado. Estou só chamando a atenção aqui para mostrar a importância, que ele está discutindo aí agora, está toda hora fazendo observações, né, da importância, né, da estrutura, da onde é que o grupo de Lorentz, o que ele comanda, afinal de contas. Então, a auto-interação, ela é fruto, quer dizer, ela vem, eu imponho, né, a auto-interação é invariância de Lorentz, e a auto-interação, combinada com a simetria global, me dá uma simetria local, quer dizer, mantém a auto-interação e a simetria fica local. Então a gente está mostrando. Pode falar. Nesse aspecto do grupo de Lorentz, Oi? você considerar a noção de conjunto, aí para esse meio, conjunto de campos, você vai obter a auto-interação, mesmo no caso. Sem Young-Mills. Sem Young-Mills. Se você fizer uma. Mas aí que é uma coisa importante, quer dizer, a noção de conjunto. Quer dizer, o grupo de Lorentz, ele permite que você introduza também conjunto de campos, né? Aquele meio não só está um campo ali, mas está um conjunto de campos. Toda uma família. Perfeito. Bom, então essa é uma primeira lição. Eu acho que essas discussões são importantes, e justamente eu acho que você vai chegar uma hora na gravidade que vai ser a gravidade, vamos dizer, assim como o Maxwell foi muito com carga elétrica, Einstein foi muito com massa. E a discussão que a gente está tendo aqui é que houve um lapso da não ênfase do grupo de Lorentz. E o grupo de Lorentz não é nem carga nem massa, é campo. Tem spin. O campo tem spin, né? Então, eu acho que isso são dois ângulos de biofísica, e por isso que dá essas brigas, achar que tem que estar com o princípio da equivalência, etc. Bom, aí nós sabemos que nós podemos construir uma outra representação, né, que temos conhecida, que também essa discussão leva a construção de um modelo bem interessante, que é a representação 1-1. Então nós sabemos que essa representação 1-1, né, ela tende de 0 e 1, espirões. Essa representação 1-1 aqui, ela é, se eu pegar, uma representação de dimensão 9, né? Certo? 3 vezes 3, 9, né? Dimensão 9. Então, nós temos aqui dimensão 9, nós temos 5 componentes aqui, 3 componentes aqui e uma componente aqui das 9 dimensões, 9 componentes aqui, né? Então, a gente sabe que isso aqui é uma representação dada por um tensor simétrico de rank 2 traço nulo. Então, se pegar esse objeto aqui, H', né, um traço nulo, quer dizer, H', ele é o H',
um traço 1 mais 1/4 do FMI H alfa alfa. Esse cara aqui, opa, esse aqui, se eu tirar o traço dessa equação, esse cara aqui tem um traço 0. Então a gente pega essa representação aqui, na verdade. A representação 0, 0, mais a representação da onde é isso aqui. Na verdade eu estou fazendo isso, estou pegando a representação meio, meio, tensorial, meio, meio. Meio com meio dá 0 e 1. Meio com meio dá 0 e 1. Então eu posso ter 0, 0, né? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Ou eu posso ter esse aqui 0 e esse aqui 1. Posso ter 1, 0. E posso ter 1, 1. Esse é um produto tensorial de dois vetores. AB vezes BI. Aqui está o setor antissimétrico. 0, 1 mais 1, 0. Aqui está basicamente o FMI. E aqui está o setor simétrico. 9 e 1, 10. 10 componentes. Se eu pegar uma matriz simétrica 4 por 4, né, ela tem 10 componentes. As 10 componentes estão aqui. A parte desse objeto. Esse objeto aqui. Então, vamos dizer que eu esteja pegando essa componente aqui. Vou pegar isso aqui. 0, 0. 0, 0 mais 1, 0. Pegando isso aqui. Então, eu tenho dois spin 0. Um spin 0 daqui, um spin 0 daqui, aí eu tenho spin por spin. Então, das 10 componentes, aí tem 5, 3, 8 e 2, 10. Assim. E aí a gente sabe que procede ao mesmo exercício. Então, esse cara tem spin 0 e 2. Para eu poder desacoplar, jogar fora os modos espúrios, então, quando eu tenho um campo HMI de rank 2, eu posso produzir duas divergências para ele, esse objeto aqui, e posso produzir esse objeto aqui. Esse objeto aqui é um puro escalar, tem um spin 0. Esse objeto aqui tem um índice μ, então ele tem um spin 0 e spin 1. Então essa condição aqui elimina um spin 0 e um spin 1, se eu colocar isso igual a 0. E essa condição aqui elimina o outro spin 0. Então eu seleciono um puro spin 2, deixando jogando fora essas componentes. Para jogar fora isso, no fundo eu estou fixando o gate, eu preciso ter uma simetria. Então nós sabemos que a simetria que coordena, né, a propagação do puro spin 2 é essa simetria, é a extensão da simetria de gate, no caso agora de um parâmetro de natureza quadrivetorial. A lição que a gente tirou no Yang-Mills é que o parâmetro de gate ele tem que ser apto a eliminar os spins indesejados. Então eu uso ele justamente para poder jogar fora o spin que eu não quero. Então, no caso do caso do parâmetro escalar, eu jogo fora o spin 0. Aqui o parâmetro é vetorial, eu vou jogar fora o spin 0 e spin 1. Então eu tenho que fazer uma formulação baseada nessa invariância. Nós, então, com isso, se a gente quer propagar um puro spin 2, aqui, né, se a gente quer propagar um puro spin 2, eu vou pegar o D'Alembert-Yan, aí eu vou produzir aqui um projetor, vou pegar aqui o módulo de spin 2, vamos dizer assim, o HMI, e o setor de spin 2 do HMI. Quero que isso aqui seja 0. Então, quero dizer, estou propagando com massa nula no quanto que tem spin 2. Como é que eu tiro a componente de spin 2 do campo amigo? A gente usa lá no curso da gente passado, a gente discutiu os chamados operadores de Barnes-Rivers, né? E aí o setor de spin 2 é produzido, né, quando eu aplico esse projetor aqui. PMI, carta lambda, que é o projetor do setor de spin 2, meio, carta. Colocando isso tudo aqui e procedendo como a gente fez no caso do mato, a gente ganha no final do dia essa equação aqui.
é chamada equação de Pauli-Fields. Essa equação de Pauli-Fields, ela descreve a propagação de um spin 2 massa nula. E essa equação aqui é perfeitamente invariante sob essas transformações, da mesma forma que as equações de Maxwell são invariantes pela transformação de gauge visual. Então, as transformações automaticamente deixam invariantes essa equação e garantem que essa equação propaga verdadeiramente o spin 2. Está escrito lá. Quer dizer, aquilo lá é isso aqui. E isso aqui tem aquela simetria. E aí, a pergunta é: eu posso colocar spins 2 em alta interação? Então, quando a gente pega esse setor aqui. Essa aí são as equações de Einstein linearizadas. Exatamente, é a equação de Einstein, é o R-mini igual a zero. Isso é a equação de Einstein em forma linearizada. Então, quer dizer, você não fez discurso nenhum. Isso. Apenas o único que você está chamando, além da variância da luz, chamou spin. Isso. E daí você teve a equação, né? Isso é um forte. pouco assim, a gente vai falando aqui para qual o próximo passo assim, na aula, isso é uma coisa para tentar. A gente discutiu o semestre passado, mas assim, isso aí requer uma discussão bem longa. Então a gente sabe que. Aquela coisa de yoga, né? Ficar fazendo né? Não, o cara vira a página muito rápido. E aí essa coisa é meio ruim. Não dá, está fazendo rápido batido porque a gente já fez. Eu quero fazer menos batido justamente a supergravidade. Mas digamos, você, que massa é uma coisa, desde essa coisa do Big, massa é um negócio que eu acho que assim, a gente não entendeu. Massa é uma coisa, vamos dizer, você nem dinheiro, você usa. Até hoje, não sabe se é agora, massa, será que o Higgs descobriu a massa, o que o Einstein descobriu o que é massa? Isso eu acho que é um pouco jogar uma bola para frente. E eu acho que aqui você descobriu uma coisa. Spin. Melhor. Isso. Você descobriu o spin. Quer dizer, o spin ele gera as interações, né? Vê que a partir do conceito de spin a gente organiza bem as interações. Quer dizer, muito antes da carga e da massa, está o spin. Assim, isso é um on aí para a gente. Não é, isso aí tem questões aí que não são triviais de compreender. Qual é a relação, por exemplo, entre massa? Por que é que, por exemplo, né, a relação entre carga e massa é uma constante, né? Eu contei a experiência lá de Millikan, que você mede a relação entre a carga e a massa, você observa que objetos carregados, né, eles têm sempre uma relação entre carga e massa constante. A pergunta é, essa constância vem da onde? Qual é o princípio que está por trás dessa relação? Qual é a relação entre massa e carga? Em princípio, nenhuma. Ninguém diz que massa é carga e que carga é massa. Mas só que na natureza a gente não conhece nenhum exemplo de partícula carregada e de massa nula. Todas as partículas carregadas têm massa. Só no grafeno. Só no grafeno. Aqueles elétrons malucos lá do grafeno que você tem tipo excitação de massa nula, né? E carregada. E o que é, e por acaso todas as partículas elementares de massa nula são nêutrons também. Então essa relação entre carga e massa, e aí a gente tem que perguntar carga, massa e spin, porque isso tudo se combina para dar momento magnético. Então, o que é fundamental para o momento magnético? É a carga, é a massa ou é o spin? Tem alguma coisa que seja mais fundamental? Em geral, as partículas do magnetron de Bohr, ele leva em conta a carga, leva em conta a massa, né? O magnetron de Bohr é sobre 2mc. Depois, quando você coloca o spin, você pode colocar aqui um H cortado sobre 2, né? E o psi. Então, bem, o spin que ele traz isso aqui, né? A razão de giro magnético do elétron 2, e aí a gente tira o momento de polo magnético. Mas o momento de polo magnético ele precisa de carga, de massa e de H cortado. A pergunta é, se não tiver carga ou não tiver massa, tem momento magnético? É uma partícula de massa nula, como é o fóton. O fóton não tem carga nem tem massa, mas ele tem propriedade magnética. A gente sabe que existe um paramagnetismo associado ao fóton, por correções, né, por indução quântica. O neutrino, se não tiver massa, né, se ele tiver massa, por exemplo, ele pode ter um momento magnético, vai ser proporcional à massa dele. Então, no fundo, a gente tem que entender, eu acho que essa relação, que
massa, carga e spin tem que ser melhor entendida. A massa está no grupo de Poincare, a carga o spin está no grupo de Lorentz e a carga está num outro grupo. Então, como é que essas três coisas se combinam? Eu acho que é um pouco por aí agora essa questão lá. A gente vai passando por cima das coisas, mas sim, talvez tenha esclarecido bem essa questão. Já que você falou nisso,